Fala, barbudos, tudo bem com vocês? Estamos aqui retomando os podcasts. Eu tinha dado uma paradinha porque não estava dando conta da correria do dia a dia, o trabalho e ainda fazer podcast, fazer vídeo, editar vídeo, enfim, estava muito corrido. Mas vamos começar agora de novo com o podcast porque vocês estavam pedindo, na verdade. O pessoal mandou bastante mensagem, falou, poxa, parou os podcasts. Eu achei que não estava fazendo muito sucesso, então fiquei bem feliz aí quando o pessoal pediu para retomar. E hoje eu quero falar sobre memória virtual. Agora a gente não está falando aqui de computador nem nada disso. Na verdade a gente vai falar um pouquinho, obviamente a minha opinião, sobre a memória virtual no sentido de as coisas que a gente hoje em dia consegue guardar com muita facilidade online ou no computador, seja um hardware, software, etc e tal, né? Quer dizer, ou você joga na nuvem ou tá guardado ali num HD. Eu vou fazer um podcast totalmente separado depois falando como que isso, na verdade, tá afetando o pensamento, a memória da geração mais nova, que é totalmente diferente de quando eu e a galera da minha época era mais novo, né? O pessoal da década de 70, 80, até início de 90, porque não tinha isso tudo de tecnologia. Então a gente tinha que gravar as coisas na cabeça, tinha que decorar, enfim. Então você botava o teu cérebro para trabalhar muito mais do que hoje em dia. E, na verdade, existe esse conceito na internet, se chama o efeito Google, obviamente por causa do Google, que facilitou muito o buscar as coisas. Então isso fez com que as pessoas não precisassem lembrar de nada, você simplesmente precisa saber mais ou menos aonde achar, mas você não precisa lembrar do assunto em si. Então, teoricamente, isso é como se o teu cérebro não precisasse malhar tanto quanto antes, então ele vai dando aquela atrofiada, enfim. Mas isso aí eu quero deixar tudo para um vídeo separado. Hoje, o que eu quero falar, por que eu falei de lembrança ou memória virtual? Porque o que acontece? A geração dos meus avós, meus pais e eu, a gente guardava as memórias ou na cabeça, então você lembrava das coisas, porque não tinha celular, não era todo mundo que tinha uma câmera, não tinha ainda lá no comecinho câmera digital, então o pessoal tinha ali umas câmeras, mas eram umas câmeras, né, Canon, etc e tal, Nikon, e não era todo mundo que tinha. Ainda tinha aquela Polaroid, né, que você tirava foto e imprimia na hora. Mas, que nem eu falei, não era todo mundo que tinha. Então, assim, muitas das coisas a gente gravava, guardava isso na cabeça, tem uma ótima lembrança daquilo. Às vezes é uma lembrança ruim também, você fala, poxa, aquele dia foi ruim, tá, não sei o que. E, pra quem tinha essas fotos, então com polaroids, etc e tal, a gente guardava num álbum de fotos. Então a gente tinha, por exemplo, aquelas câmeras que a gente comprava, eu lembro quando era moleque, e aí você tinha ali 12... fotos para tirar, 24 ou 36, era o limite de fotos que você podia tirar, então você escolhia muito bem a foto que você queria tirar, porque senão alcançou o limite, você tinha que levar para revelar e tal, não sei o que, era uma grana. Então a gente não ficava tirando 300 mil fotos que nem tirar hoje, olha na hora, ficou legal, não, apaga, tira de novo. Ali tirou, torceu para ter ficado boa e seja o que Deus quiser. Mas isso daqui vai afetar essa geração nova com relação às saudades. Por quê? O que acontece? Eu já falei num vídeo falando sobre o meu TDAH e um dos efeitos que eu tenho também por causa de toque e tudo mais é que eu tenho uma memória extremamente fotográfica e extremamente boa. Então, assim, de lembrar momentos do meu primeiro aniversário, segundo, terceiro, essas coisas todas. Então, eu lembro de muita coisa do passado como se fosse ontem. Nitidamente como se fosse ontem que aconteceu. Mas, a maioria das pessoas, né, você vai lá, você tira uma foto, por exemplo, eu lembro que a gente viajou pra Disney, não sei, aí você fala, tem umas fotos em algum lugar, aí você vai lá, olha seu álbum de fotos, nossa, olha que legal, olha aqui, tá. A próxima geração, eles vão ter isso tudo na ponta do dedo, quer dizer, eles vão poder olhar e lembrar de momentos bons ou ruins direto, com muita facilidade. Não é que nem a gente fala, pegar o álbum de foto. Não. Vai estar lá. Tá no seu Google Fotos, tá no Dropbox, tá não sei aonde. E o fato de você ter um acesso fácil, rápido, para ficar vendo essas coisas
com muita frequência, isso vai acabar causando muita depressão numa geração que já tem depressão, que já é ansiosa, porque nasceu com tudo muito rápido, tudo para ontem, com a tecnologia, com a internet e tudo mais. Então, você vê aí um dos lados negativos da internet. Ela fez as pessoas, tornou as pessoas mais ansiosas, porque elas estão acostumadas com vamos rápido, tudo. Não tem aquela paciência de quem, né, tirava foto e levava para revelar, demorava às vezes 48 horas era pouco. Eu lembro que às vezes era uma semana para ficar pronto, se tinha muita gente revelando, enfim. Então assim, minha opinião, o que eu sinto é que da minha geração para frente, né? Então o pessoal aí do final dos anos 90, 2000 para frente, eles vão sofrer muito com essas saudades, porque você imagina, eu, por exemplo, perdi minha cachorrinha faz menos de um ano, e eu tenho acesso às fotos dela e tudo mais, e assim, agora tá começando a atingir um ponto que eu consigo olhar e lembrar de um jeito gostoso. Mas você imagina essa próxima geração, quando perder o pai, perder a mãe, já acontece que perde o avô, a avó e tal. E aí tem vídeo de cada segundo, tem foto de cada coisinha que fez. Aí você pensa, poxa, mas isso é uma coisa muito boa. Sim, tem um lado bom de você ter foto e vídeo de quase todos os dias. Você pode tirar uma foto e vídeo, pôr no Instagram, né, tá? E você tem muita coisa para você olhar, muito gostoso. Mas pensa comigo também mais pra frente, o quanto que isso não vai ser uma martelada depois pra pessoa. Quer dizer, por isso que eu falei da lembrança da memória virtual. Você não vai ficar só com aquelas saudades, aquela lembrança gostosa de uma coisa. Você vai ter ali nitidamente te encarando, te olhando, jogando na cara, falando, isso aqui acabou. Não tem mais. E eu tô sentindo, tô percebendo, já com a minha geração comigo, que já é difícil, então a próxima vai sofrer muito com isso. Enfim, esse é um dos lados negativos, né? Porque quando a gente pensa no avanço tecnológico e internet e tudo, é tudo maravilhoso. Mas a gente tem que lembrar que também traz muita coisa ruim também, tá bom? Então é isso, esse é o podcast de hoje, essa é a minha opinião a respeito desse assunto, e o próximo vai ser exatamente aquilo que eu falei, como que essa facilidade, esse acesso constante à informação está tornando as pessoas burras. Tá bom, gente? Ficamos por aqui, espero que vocês tenham curtido, deixem aí nos seus comentários aí a sua opinião também, eu quero saber o que vocês acham a respeito, e nos vemos na próxima.